Oi, tudo bem? Sou a Luana, tenho 42 anos e há pouco tempo me casei com o Tiago. Ele já tinha um filho, o Pedro, que tem 21 anos e veio morar com a gente há alguns meses. Ele está na faculdade e é um rapaz muito tranquilo, educado e focado nos estudos. No início foi um pouco desafiador nos adaptarmos a essa nova dinâmica, mas com o tempo, criamos uma convivência respeitosa e agradável. Vou contar sobre um sábado que parecia ser mais um dia comum, mas acabou sendo inesquecível. O Tiago saiu cedo para uma viagem de trabalho que ia durar o final de semana inteiro, deixando a casa só para mim e o Pedro. Aproveitei para arrumar algumas coisas e curtir o dia ao som da minha playlist favorita. O sol invadia a sala pelas janelas, deixando o ambiente mais acolhedor. Escolhi roupas leves e confortáveis, uma regata de alça e uma saia curta, ideais para me movimentar enquanto organizava a casa. Sabia que o Pedro estava por lá, mas como ele sempre dorme até tarde nos fins de semana, achei que teria bastante tempo sozinha. Enquanto limpava as prateleiras e reorganizava os móveis, senti uma presença. Me virei e vi o Pedro parado no batente da porta, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha notado nele antes. Era um olhar atento, quase curioso. Sorri, tentando deixar o clima mais leve. Bom dia, Pedro, disse com naturalidade. Ele pareceu sair de um devaneio e respondeu de forma um pouco hesitante. Bom dia? Mas ele não saiu dali. Ficou parado em silêncio, me observando enquanto eu voltava para o que estava fazendo. Percebi o olhar dele me seguindo, o que me deixou um pouco desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigada. Aquele silêncio na casa, que geralmente é cheio de barulhos e movimento, parecia agora carregado de algo diferente, quase como se houvesse algo não dito no ar. Irei corrigir para garantir total conformidade. Um momento. Mesmo tentando voltar a focar na arrumação, era impossível ignorar a presença do Pedro. A maneira como ele estava ali, parado na porta, me observando, parecia mudar completamente o clima da casa. O silêncio, que antes era tranquilo, agora parecia carregado de uma tensão difícil de explicar. Eu precisava quebrar aquele momento. E aí, Pedro? Como estão indo as coisas na faculdade? Conseguiu se organizar com as matérias? Perguntei, tentando soar o mais natural possível. Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse distraído, mas acabou dizendo: Ah, tá indo. É puxado. Mas tô dando conta. A conversa foi rápida, e ele parecia ainda meio distante, mas serviu para aliviar um pouco o peso do silêncio. Continuei a organizar as coisas, e, ao tentar alcançar uma prateleira mais alta para ajeitar um porta-retratos, percebi minha saia subindo um pouco. Quando me virei, vi que o olhar do Pedro tinha ficado fixo por um instante antes de ele desviar rapidamente, visivelmente sem jeito. Naquele momento, senti meu rosto esquentar. Não sabia o que pensar, mas a situação toda tinha me deixado desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigada. Voltei a mexer nas coisas tentando esquecer, mas, de repente, perdi o equilíbrio enquanto alcançava outra prateleira. Antes que pudesse me desequilibrar de vez, senti as mãos do Pedro na minha cintura, firmes e rápidas. Calma, Luana. Quase que você cai, ele disse com um tom que misturava alívio e timidez. Por alguns segundos, ficamos muito próximos, e nossos olhares se encontraram. A intensidade nos olhos dele me pegou de surpresa, e fiquei sem reação. Obrigada, Pedro, respondi com a voz mais suave do que eu imaginava. Ele sorriu de canto, ainda segurando minha cintura por mais alguns instantes antes de recuar. Aquele toque breve, mas cheio de significado, parecia ter mudado algo entre nós. O silêncio voltou a reinar na sala, mas agora ele parecia cheio de algo que eu não conseguia explicar. Depois daquele instante, tentei agir com naturalidade, mas algo dentro de mim parecia diferente. Continuei mexendo nas coisas pela casa, enquanto o Pedro se ofereceu para ajudar. Deixa que eu te dou uma mão, Luana. Assim você não precisa ficar subindo para alcançar tudo sozinha, ele disse, pegando um dos panos de limpeza. Fiquei aliviada por ele tomar a iniciativa, e juntos fomos terminando de arrumar o restante da sala. Apesar de tentarmos manter a conversa leve, os momentos de silêncio pareciam ainda mais significativos.
Cada vez que nossas mãos se encostavam ou nossos olhares se cruzavam, sentia uma pequena onda de nervosismo que não sabia como explicar. Depois de um tempo, com tudo limpo e organizado, sugeri que fizéssemos uma pausa. Vamos sentar um pouco? Acho que merecemos um descanso depois dessa faxina toda. Falei, tentando relaxar o clima. Ele concordou com um sorriso e fomos para o sofá. Enquanto tomávamos um café gelado, percebi que o Pedro estava mais quieto do que o normal. Ele me olhava de um jeito diferente, quase como se quisesse dizer algo, mas não sabia como começar. Resolvi puxar assunto de novo. E aí, Pedro, gosta desses dias mais tranquilos? Dá pra aproveitar e descansar um pouco, né? Comentei com um sorriso. Gosto sim. É bom ter momentos assim. Ele respondeu, olhando diretamente para mim. A maneira como ele falou, com a voz calma e um olhar intenso, fez meu coração bater mais rápido por um instante. Parecia que ele queria dizer algo além do óbvio, mas as palavras não saíam. Eu sorri de volta, sentindo um leve calor subir no rosto. Aquele silêncio entre nós já não parecia estranho, mas carregado de um significado que eu não conseguia nomear. Era como se estivéssemos compartilhando algo que não precisava ser dito, mas que ambos sentíamos ali. A conversa continuou em um tom tranquilo, mas algo na atmosfera parecia diferente. Cada pausa, cada troca de olhar entre nós, carregava um peso que eu não conseguia ignorar. Pedro estava sentado ao meu lado, mais perto do que de costume, e isso fez com que minha atenção ficasse dividida entre o que ele dizia e os pequenos gestos dele. Num momento, enquanto eu me ajeitava no sofá, minha mão acabou encostando levemente no ombro dele. Foi um toque breve, sem intenção, mas pareceu durar mais do que realmente durou. Notei que ele ficou imóvel por um instante, como se estivesse absorvendo aquele contato, antes de me olhar com um sorriso discreto. Tá tudo bem aí, Pedro? Perguntei, tentando soar descontraída, mas sentindo meu coração acelerar. Ele riu baixinho e respondeu: Sim, só tava pensando. Acho que nunca reparei o quanto você é tranquila de estar por perto. Aquilo me pegou de surpresa. Por um momento, fiquei sem saber o que dizer. O jeito como ele falou parecia tão sincero, tão inesperado, que tudo ao redor pareceu desacelerar. Tentei sorrir e responder algo casual. É bom saber disso, Pedro. Gosto de manter o clima leve. Mas por dentro, eu sentia uma mistura de nervosismo e curiosidade. A maneira como ele olhava para mim, como se quisesse dizer mais, mas hesitasse, deixava tudo mais intenso. O silêncio voltou a tomar conta, mas dessa vez parecia carregado de possibilidades. Por reflexo, ajeitei uma mecha de cabelo atrás da orelha, algo que sempre faço quando fico nervosa. Foi aí que senti o toque dele novamente, dessa vez nos meus dedos. Ele segurou minha mão por um instante, firme e, ao mesmo tempo, suave. Meu coração disparou, e era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Depois de alguns minutos no sofá, o clima parecia mais leve, mas ainda carregado de uma tensão sutil. Cada gesto parecia amplificado, cada silêncio mais profundo. Resolvi mudar de posição, reclinando no sofá e descansando o braço sobre o encosto. Sem querer, minha mão encostou no ombro do Pedro. O toque foi leve, mas suficiente para nos fazer congelar por um instante. Ele olhou para mim um pouco surpreso, mas não se afastou. Pelo contrário, parecia esperar algo. Para quebrar aquele clima estranho, decidi brincar. Nossa, Pedro, você tá tão quieto. O que foi? Fiquei sem assunto para você? Ele sorriu, mas tinha algo a mais no olhar. Talvez eu só esteja te enxergando de um jeito diferente hoje, ele disse, com uma sinceridade que me deixou sem palavras por um momento. Meu rosto ficou quente, e eu tentei disfarçar com um sorriso, mas não conseguia desviar o olhar dele. Por impulso, levei a mão ao cabelo, ajeitando uma mecha atrás da orelha, um gesto automático quando estou nervosa. Pedro observou o movimento, e antes que eu pudesse processar, senti a mão dele tocar de leve a minha. Foi um toque rápido, mas cheio de intenção. Aquele instante parecia carregado de significados que nenhum de nós conseguia colocar em palavras.
O silêncio entre nós era denso, mas não desconfortável. Era como se houvesse uma conversa acontecendo ali, só que sem nenhuma palavra. Luana, ele murmurou, a voz baixa, quase como se não quisesse quebrar o momento. Sim, Pedro. Respondi, também em um tom suave, sentindo meu coração acelerar com a proximidade. Ele hesitou por um segundo, os olhos fixos nos meus. Ele respirou fundo antes de continuar, como se estivesse organizando os pensamentos. Eu sinto que tem algo diferente entre nós hoje, ele disse, a voz carregada de sinceridade. Minhas mãos ficaram inquietas e meu coração parecia bater mais rápido. Não sabia como responder, mas a intensidade no olhar dele deixava claro que aquilo era importante. Pedro, eu também percebi algo diferente. Confessei, quase num sussurro. As palavras saíram sem que eu pudesse controlar, como se fossem uma verdade que eu precisava admitir. Ele segurou minha mão com cuidado, como se aquele gesto significasse algo muito maior. Eu não quero que você se sinta desconfortável, mas eu precisava dizer isso. Ele continuou, ainda segurando minha mão. Você é muito importante para mim, mais do que eu consigo expressar. O peso das palavras dele me atingiu de uma forma que eu não esperava. Meu coração parecia apertado e, ao mesmo tempo, cheio. Não consegui desviar o olhar, sentindo um misto de emoção e confusão. Pedro, isso é complicado, murmurei, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei, Luana. Ele respondeu com uma calma que contrastava com o nervosismo evidente no rosto dele. Mas eu queria que você soubesse. Queria que entendesse o quanto você significa para mim. O momento parecia congelado no tempo. As palavras dele ecoavam na minha mente, e a intensidade daquela troca era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Me aproximei um pouco mais, sentindo o calor da proximidade, mas sem saber exatamente o que fazer a seguir. Enquanto eu tentava processar o que ele acabara de dizer, senti a mão dele apertar suavemente a minha, como se estivesse me pedindo coragem para encarar aquele momento. Nossos olhares se cruzaram de novo, e parecia que o tempo tinha parado ao nosso redor. Não havia mais sons, nem distrações, apenas aquele instante que parecia maior do que qualquer coisa. Luana, eu não quero que isso seja estranho para você. Ele disse, a voz baixa, quase como um sussurro. Só precisava ser honesto. Não podia continuar fingindo que não sinto isso. As palavras dele me tocaram de um jeito que eu não esperava. Minha mente estava cheia de dúvidas e emoções conflitantes, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim parecia reconhecer o que ele estava dizendo. Era como se aquele sentimento estivesse ali há mais tempo do que eu queria admitir. Pedro, isso é complicado, eu disse, tentando encontrar as palavras certas para expressar o turbilhão de pensamentos que passavam pela minha cabeça. Você é tão importante para mim, mas isso... Nós precisamos ter cuidado. Ele assentiu devagar, ainda segurando minha mão. Eu sei, Luana. Não quero te colocar em uma situação difícil. Só queria que você soubesse o que eu sinto. O silêncio voltou, mas dessa vez parecia mais tranquilo, como se houvesse uma compreensão mútua entre nós. Ele soltou minha mão devagar e sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Eu só precisava ser sincero. Obrigado por me ouvir. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Sabia que o que acabara de acontecer era um ponto de virada, algo que não poderíamos simplesmente ignorar. Mas, ao mesmo tempo, entendia que precisávamos ter cuidado com cada passo dali em diante. Depois de alguns minutos, decidimos mudar de assunto e tentar trazer o clima de volta à normalidade. Ele começou a falar sobre os planos para o final de semana e as matérias da faculdade, enquanto eu escutava e tentava manter a atenção na conversa. Mas, mesmo com o tom mais leve, algo havia mudado. Era impossível ignorar o que tinha sido dito. Fomos para a cozinha preparar algo para comer, e ele continuava a me ajudar, como se nada tivesse acontecido. Você sabe que eu mando bem na cozinha, né? Deixa comigo que hoje é meu dia de chefe. Ele brincou, tentando aliviar o clima.
Ri da tentativa dele de descontração. Ah, quero só ver. Mostra aí o que você sabe fazer então. Respondi, entrando no jogo. Passamos um tempo entre risadas e pequenas conversas, mas a sensação de algo maior no ar ainda permanecia. Era como se uma linha invisível tivesse sido cruzada, e agora nada seria exatamente como antes. Quando finalmente nos sentamos para comer, o silêncio voltou por alguns instantes. Nossos olhares se cruzaram novamente, e, dessa vez, parecia haver uma aceitação mútua, mesmo sem palavras. Não era um momento de ir além ou tomar qualquer decisão, mas sabíamos que aquele dia ficaria marcado para nós dois. Ao terminar a refeição, ele ajudou a arrumar tudo e logo depois subiu para o quarto. Fiquei na cozinha por alguns minutos, organizando os pensamentos e tentando entender o que aquilo significava para mim. Por mais que eu tentasse voltar à rotina, minha mente voltava ao que havia acontecido entre nós. Quando a noite chegou, a casa estava em silêncio. Era um silêncio diferente, carregado de lembranças daquele dia. Sabia que, dali em diante, seria impossível olhar para o Pedro da mesma forma. A noite trouxe um silêncio ainda mais denso para a casa. Eu estava no sofá da sala, tentando me distrair com a TV, mas minha mente insistia em voltar para os momentos do dia. Cada palavra dita, cada olhar trocado, tudo parecia mais claro agora, como se tivesse uma nova camada de significado. Enquanto isso, ouvia os passos do Pedro pelo andar de cima. Sabia que ele também estava processando tudo, assim como eu. Era difícil ignorar a intensidade que havia se estabelecido entre nós. Cada movimento parecia mais significativo, e o espaço que compartilhávamos parecia menor, quase íntimo demais. Decidi subir para o quarto. Queria deixar o dia para trás e tentar dormir, mesmo sabendo que a inquietação me acompanharia. Passei pelo corredor e notei que a porta do quarto dele estava entreaberta. Hesitei por um momento, mas segui em frente. Ao chegar no meu quarto, me sentei na cama e respirei fundo. Sabia que aquele dia tinha mudado algo dentro de mim, mas também entendia que precisava ter cuidado. As emoções estavam à flor da pele, e qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Peguei meu celular para enviar uma mensagem para o Tiago, perguntando se a viagem estava indo bem. A resposta veio rápido, cheia de animação sobre como o trabalho tinha sido produtivo. Tentei focar na conversa com ele, mas minha mente ainda estava presa no que tinha acontecido mais cedo. Enquanto a noite avançava, fiquei olhando para o teto, revivendo cada detalhe. O toque das mãos do Pedro, a sinceridade nos olhos dele e as palavras que ficaram no ar. Sabia que precisava colocar os pensamentos no lugar e decidir como lidar com tudo aquilo no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei com a mente ainda cheia de dúvidas e emoções confusas. A luz que entrava pela janela parecia trazer uma calmaria necessária, mas não era suficiente para organizar tudo o que eu sentia. O dia anterior ainda estava fresco na memória, e eu sabia que precisaria lidar com o que tinha acontecido de alguma forma. Desci para a cozinha e encontrei o Pedro preparando o café da manhã. Ele parecia mais relaxado, como se o tempo tivesse ajudado a aliviar parte da tensão. Bom dia, Luana. Dormiu bem? Ele perguntou com um sorriso leve. Bom dia, Pedro. Até que dormi, sim. E você? Respondi, tentando soar casual. Ele assentiu, colocando as xícaras na mesa. Foi tranquilo, acho que precisava de uma boa noite de sono. Sentamos à mesa e a conversa foi fluindo de forma natural. Falamos sobre coisas triviais, como a previsão do tempo e os planos para o domingo. Por mais que estivéssemos tentando agir normalmente, havia um entendimento silencioso entre nós. Nenhum dos dois mencionava o que tinha acontecido no dia anterior, mas sabíamos que aquilo ainda estava ali. Enquanto tomávamos o café, senti que era o momento de falar algo. Não podia deixar aquilo crescer e virar algo maior do que já era. Respirei fundo e comecei. Pedro, sobre ontem. Acho que precisamos conversar. Ele levantou os olhos, claramente esperando por esse momento. Eu concordo. Não quero que você se sinta desconfortável, Luana. Sei que o que eu disse foi... muito. Balancei a cabeça, tentando acalmar a situação. Não é isso. Só acho que precisamos ser cuidadosos.
eu me importo muito com você. Mas precisamos pensar na nossa família, no que realmente importa. Pedro ouviu atentamente, o olhar sério, mas compreensivo. Você tem razão. O que aconteceu foi um momento. E talvez seja melhor a gente deixar assim, como uma lembrança boa. Mas nada além disso. Concordei com um pequeno sorriso, sentindo um alívio ao ouvir aquilo. Por mais difícil que fosse, sabíamos que era o certo a fazer. Terminamos o café em silêncio, mas com a sensação de que um entendimento havia sido alcançado. Depois daquela conversa, parecia que o peso do dia anterior tinha finalmente começado a diminuir. Pedro e eu voltamos à nossa rotina, tentando manter as coisas o mais normais possível. Por mais que ainda houvesse um resquício daquela conexão em alguns momentos, sabíamos que precisávamos seguir em frente sem alimentar mais aquela situação. O restante do domingo passou tranquilamente. Organizamos algumas coisas pela casa, almoçamos juntos e até assistimos a um filme na sala. Mas tudo de forma respeitosa, com a atenção voltada para a normalidade que queríamos recuperar. A linha que quase cruzamos parecia ter ficado para trás, como um aprendizado que ambos compartilhávamos. Quando o Tiago voltou no início da noite, a casa ganhou de novo aquele movimento típico. Ele chegou animado, contando sobre o sucesso da viagem, e eu me senti aliviada por vê-lo ali, como um lembrete do que realmente era importante para mim. Pedro também estava mais descontraído, interagindo com o pai de maneira natural, sem deixar transparecer nada do que tinha acontecido. À noite, enquanto arrumava a cozinha, senti Pedro se aproximar. Ele me lançou um olhar tranquilo, quase agradecido, e disse: "Obrigado, Luana, por tudo." Respondi com um sorriso leve e sincero. "Sempre, Pedro. Somos uma família." Aquelas palavras pareciam encerrar um capítulo importante, reafirmando a escolha que fizemos de preservar o que tínhamos como família acima de qualquer outra coisa. Por mais intenso que aquele dia tivesse sido, eu sabia que saímos dele mais fortes e com um respeito ainda maior um pelo outro. Conforme os dias passaram, a vida foi retomando seu ritmo normal. As pequenas tensões foram dando lugar a uma convivência tranquila, e a memória daquele dia acabou se tornando apenas isso. Uma lembrança marcante que nos ajudou a crescer e a entender ainda mais o valor dos laços que construímos. Com o passar das semanas, a lembrança daquele dia foi se transformando em um aprendizado silencioso. A relação entre Pedro e eu se manteve próxima, mas dentro dos limites do respeito e do afeto familiar. Havia um entendimento tácito entre nós, uma maturidade que foi construída a partir do que quase aconteceu. Tiago, alheio a tudo, continuava a ser o elo que mantinha nossa família unida. Sua energia e positividade eram um lembrete constante do que realmente importava. Pedro também parecia mais centrado, focando nos estudos e retomando sua rotina com naturalidade. Eu, por outro lado, sentia que algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas sobre o que aconteceu com o Pedro, mas sobre como aquele dia me fez refletir sobre quem eu era, minhas escolhas e os valores que eu queria preservar. Era como se aquela experiência tivesse me mostrado um lado de mim mesma que eu precisava entender e superar. No fim, o que ficou foi um laço mais forte entre todos nós. Um respeito renovado e uma percepção mais clara do que significa ser uma família. Por mais que o dia tenha sido intenso e carregado de emoções, ele acabou nos fortalecendo de maneiras que, talvez, nunca imaginássemos. E assim, seguimos em frente, carregando as lições daquele momento e valorizando ainda mais os vínculos que construímos juntos. Você já imaginou como pequenas decisões podem mudar completamente a direção de uma história? Assim como no roteiro que você acabou de acompanhar, cada escolha faz toda a diferença. Aqui no nosso canal, criamos histórias envolventes que te fazem refletir, sentir e, claro, querer mais. Se você gostou dessa narrativa e quer continuar vivendo emoções como essa, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você garante que não vai perder nenhuma nova história. Ah, e aproveita para deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos incríveis para você. E claro, queremos saber: de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. A sua participação torna a nossa comunidade ainda mais especial. Estamos só começando e queremos que você faça parte dessa jornada.